Vocês um pouquinho sobre a timpanometria de 1000 Hz e também a de banda larga e as medidas de absorvância na população pediátrica, para depois a gente seguir com os casos clínicos das professoras, tá bom, pessoal? Então, bom, eu sou a Marina, né? Vocês já me conhecem, quem acompanhou ontem, enfim, eu sou aqui da Interacústicos, fonoaudióloga aqui da Interacústicos. Então, vamos falar um pouquinho aí primeiramente, da TIMP de 1000 Hz. Então, como o professor Marcelo ele falou na aula dele, para a população dos bebezinhos, né, bem novinhos aí, o mais indicado no lugar do tom de sonda de 226 Hz acaba sendo o tom de sonda de 1000 Hz, tá? Então, desde 2007, pelo Joint Committee, é indicado que inclua aí as medidas de função de orelha média na bateria de testes antes mesmo dos 3 meses de idade. Por quê? Porque nessa população é comum a gente ter alteração de orelha média, né? Isso pode acabar dificultando ou atrasando o diagnóstico audiológico, e a gente sabe que se eu tenho um atraso nesse diagnóstico audiológico, eu acabo aí impactando esse desenvolvimento auditivo, esse desenvolvimento de fala e de linguagem, né? E a timpanometria de 226 Hz, como o professor Marcelo já bem colocou aí para a gente, vai ter uma baixa sensibilidade antes dos 6 meses de idade, aí, né? Então, é o que mostram aí vários estudos, coloquei aqui o de Hunter e de Margolis, mas é o que mostram aí vários estudos, né? E alterações aí de estruturas de orelha externa e orelha média, ele pode, né, trazer um falso diagnóstico, o que acaba sendo recomendado, então, o uso do tom de sonda de 1000 Hz, né? Então, não tem que mudar a sonda nem nada, só tem que se certificar de que o equipamento dê para mudar essa apresentação do estímulo de 226 Hz para a frequência de 1000 Hz, tá? E aí, a gente sabe que nos pequenos a gente tem um aumento de orelha externa, né, mastoide, cavidade da orelha média, tem mudança na orientação da membrana timpânica, a fusão do anel timpânico, diminuição de massa de orelha média, a formação óssea aí na parede do meato acústico externo, a compressão dessa junção ossicular, a aproximação do estriboligamento anular. Então, tem aí todas essas séries de mudanças, né? E um paciente com patologia de orelha média e ausência de emissão transiente, por exemplo, a TIMP de 226 Hz não vai diferir aí das orelhas normais. É um estudo, vários estudos já mostraram, né? Eu coloquei aqui com 2 estudos diferentes. E muitos outros estudos mostram a importância dessa questão da TIMP de 1000 Hz. Então, o sistema tímpano-auricular ele vai sofrer uma maior influência do componente de massa, né? E ele é maior na sonda de 1000 Hz e menor na de 226 Hz. Então, isso acaba acarretando também essa acurácia maior, essa sensibilidade maior na TIMP de 1000 Hz. Tá? Além de uma eficácia na avaliação do sistema de massa dominante e predição do estado de orelha média, principalmente nos neonatos. Então, são muitos e muitos os estudos que mostram que a timpanometria de 1000 Hz ela acaba tendo uma sensibilidade realmente maior aí para os nossos pequenos. E o que eu acabei recebendo, eu não lembro agora se foi no simpósio do ano passado ou se foi numa webinar que eu fiz junto com a Bárbara de timpanometria, foi a pergunta de como analisar a timpanometria de 1000 Hz, né? Então, tem aí alguns guidelines para a gente seguir. Eu peguei o da Sociedade Britânica, ele tem 2, um proposto pela Sutton, né, que é até os 4 meses de idade, e tem um próximo que a gente vai ver aqui. Mas o que esse guideline ele propõe? Tá? Traçar uma linha de base entre os extremos de pressão, então de mais 200 a menos 400 DAPA, e identificar qual que é o pico principal que eu vou ter, né? Se tiver um positivo e um negativo, e vou medir a altura desse pico vertical acima dessa linha de base que eu tracei, tá? Se tiver abaixo da linha de base, claro, vai ter um valor negativo. Eu vou medir essa PPT e o timpanograma ele vai ser considerado normal se essa linha for maior que 0 e o PPT maior que menos 200 DAPA, e anormal se for menor ou igual a 0, ou o PPT menor
que menos 200 DAPA. Então, aqui a gente tem um desenho do resultado e, ó, aqui está traçada a linha e aqui está medido a altura desse pico. Então, esse é um método de interpretação proposto aí pela Sutton. E um estudo muito bacana, que inclusive a professora Doris faz parte, sobre os achados timpanométricos em neonatos com emissões autoacústicas presentes, né, sugere não analisar separadamente as medidas quantitativas e qualitativas, tá? O estudo ele sugere que a gente faça essa análise junto, e que deve ser analisada em conjunto na interpretação aí do timpanograma, né? Então, ele conclui que esse método de avaliação sugerido pela Sutton da timpanometria de 1000 Hz é realmente eficiente e diminui muito essa variabilidade de medida timpanométrica, o que torna esse diagnóstico mais confiável, tá? Em relação a, por exemplo, uma timpanometria de 226 Hz aí nos pequenos. E tem o protocolo recomendado ainda aqui pelo Reino Unido atualizado, onde eles recomendam até os 6 meses de idade o uso da sonda de 1000 Hz, né? Então, ele é baseado aí em Baldwin, de 2006, e adaptado por Marchand, em 1986. E é esse mesmo protocolo que está no Tratado Novo de Audiologia, na 3ª edição, o tratado que foi lançado esse ano. É bem parecido, eu vou traçar também uma linha de base entre os extremos do pico, aí, menos 400 ou menos 600, vai depender do que o equipamento oferece, até mais 200 DAPA. Vou identificar o pico principal e aonde está ocorrendo essa pressão, vou traçar a linha vertical para medir até a linha de base que eu tracei para medir esse pico, e eu vou ver se o pico é negativo ou positivo, tá? Se o pico estiver acima da linha de base, ele é um pico positivo e normal. Se o pico está abaixo da linha de base, ele é um pico negativo e anormal, tá? Se eu tiver pico positivo e negativo, o traçado deve ser classificado como positivo, né? Teoricamente normal. E um pico positivo e uma pressão positiva ou negativa de orelha média é classificado como normal, enquanto que um pico plano ou em forma de vale negativo é considerado anormal. Então, se a gente vê aqui no desenho, eu tenho um exemplo de pico positivo e de pico negativo, tá? E tem mais um desenho aqui, esse aqui eu tirei do tratado da 3ª edição, também exemplificando o pico positivo e o pico negativo. Então, são vários os estudos aí que mostram essa maior sensibilidade na sonda de 1000 Hz, o que seja do tom de sonda, né, de 1000 Hz, o que acaba sendo mais indicado aí para os nossos pequenininhos, até em torno de 6 meses de idade, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho na timpanometria de banda larga e nas medidas de observância, que eu vou tentar trazer para a realidade pediátrica, mas a partir daqui, tudo que eu vou falar em relação às informações que o exame traz, também pode ser utilizado para o adulto, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a timpanometria de banda larga, eu vou passar esse vídeo para vocês. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando o som, que sempre que eu compartilho, eu esqueço de pôr. Tô. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, e depois eu vou explicar com mais detalhes as informações que o exame traz. Welcome. We are Interacoustics, the global market leader in solutions for tympanometric testing. Our solutions are found in most clinics around the world, a fact we consider with great humility. What we are fiercely proud of are our innovative solutions. 50 years of evolution and research into middle ear analysis has focused on refinement of existing procedures and technologies. What we present today is therefore nothing short of a revolution: wideband tympanometry. So far, the limitations such as using only a single frequency to test the middle ear have been tolerated, simply for lack of a better system. At Interacoustics, we started thinking about what it would take to advance the understanding of the middle ear. What was lacking?
We've cooperated with the leading researchers in the field, and together we've developed a solution that provides more data and more accuracy. A single measurement is carried out that generates 3D tympanograms for all probe tone frequencies, and all this is presented graphically in one simple procedure. At first glance, this mountain of data may appear overwhelming, but in actual fact, all relevant information is easily accessible, immediately. Traditional measurements of the tympanic membrane and the middle ear's ability to transfer sound energy is limited to single frequency testing. Sound arrives here, strikes the tympanic membrane, and some of it is absorbed towards the inner ear, while the rest is reflected and remains here in the ear canal. Let me illustrate. So far, technology has allowed us to examine single-frequency tympanograms at 226 Hz or 1 kHz when testing infants. However, the middle ear is a multiple-frequency transducer for speech and environmental sounds. This is what we work with today. This is what we will work with in the future. A mountain of data. Wideband tympanometry measures all tympanograms from 226 Hz to 8 kHz in a single fast pressure sweep, using the same procedure as classic tympanometry. Here, you see the tympanometric response to all frequencies in a normal ear. The mountain ridge is where we have maximum absorbance, just as we know it from tympanometric peak pressure in classic tympanometry. And here, you can directly see the middle ear's ability to absorb sound energy at tympanometric peak pressure, or at ambient pressure. And for ease of evaluating this, a simple absorbance graph is available. Middle ear pathologies and abnormalities generate distinctive absorbance landscapes that are easily identifiable and detectable with wideband tympanometry. This means that we are able to distinguish between a number of middle ear conditions simply by studying the absorbance or landscape that is generated in this 3D tympanogram. These can be different pathologies like perforated tympanic membrane, fluid in the middle ear, otosclerosis, disarticulation of the ossicular chain, semicircular canal dehiscence. They all generate specific absorbance characteristics. Besides surgery, this constitutes the strongest and most reliable indication of the actual middle ear condition to date. Won't examiners drown in data, and won't this complicate the analytical and diagnostic procedures? No. The key measurements can be read as easily as they can today. Choose the tympanograms for the frequencies that are to be examined, and all other data is filtered away. The testing procedure remains the same as it is today, but instead of carrying out multiple tests, access is obtained to tympanograms for all frequencies in a single pressure sweep. This simplifies and optimizes the process. In addition to this, we get a clear and easily accessible absorbance graph revealing middle ear conditions and pathologies. This serves as a phenomenal screening tool, and it will help to improve diagnostics, especially in more complex cases. Interacoustics has transferred decades of experience and careful studies into a revolutionary piece of equipment. New territories have emerged for those who wish to push the boundaries of our understanding of the middle ear, or for those who just want more information out of the time spent with patients. We have used evolution to create a revolution. Wideband tympanometry, a mountain of data. Bom, então só para vocês terem uma visão geral, mas eu vou entrar agora em mais detalhes
do exame, tá? Então, o procedimento é o mesmo, a orientação do paciente é a mesma, tá? Mas tem que ter o módulo no Titan da timpanometria de banda larga. Em uma única varredura, a gente vai pegar aí de 226 Hz a 8 kHz, centenas de timpanogramas em uma única gravação, né? Então, isso vai trazer uma análise de status de orelha média mais abrangente e uma faixa de frequência aí que vai incluir também espectro de fala, tá? E aí eu tenho mais informações, claro, que na timpanometria tradicional. Então, eu tenho o gráfico 3D, eu tenho o timpanograma tradicional, eu tenho a média do timpanograma de WBT, eu tenho a absorvância e eu tenho a frequência de ressonância, tá? Então, vamos ver um pouquinho que aonde eu encontro cada uma dessas informações e como que elas podem aí auxiliar no meu processo diagnóstico. Então, o gráfico 3D, é esse que o doutor Marcelo mostrou ele se formando, a gente viu no vídeo também. Ele vai ter aí 3 eixos, tá? Então, o eixo X, que é a frequência, o eixo Y, que aqui é a porcentagem de absorvância, e o eixo Z, que é a pressão sonora em DAPA, tá? E aqui por esse eixo Z eu consigo ver também o timpanograma na visão que nós estamos acostumados a ver, tá? Então, aqui só para vocês verem a formação do timpanograma, eu seleciono a orelha, né, que é a orelha de um adulto, tá bem vedado, e dou o Start. E é formado o gráfico 3D. E aí, onde que eu vou encontrar cada uma dessas informações que eu comentei que tem no exame, tá? Vamos ver um pouquinho aqui no vídeo. Eu posso ver esse gráfico como um timpanograma normal, então a visão da TIMP. E aqui nesse menu de baixo que eu faço isso, ou eu posso ver a linha da absorvância, tá? Além disso, eu tenho aqui nesse cantinho a frequência de ressonância, depois a gente vai ver as normalidades e no que ela implica, tá? Nessa aba, eu tenho a visão de 3 timpanogramas, em 226 Hz, o de 1000 e a média dos timpanogramas de WBT. E eu também vou ter aqui a faixa de normalidade. E aqui eu consigo ver a absorvância também com a faixa de normalidade. E aqui é onde eu vejo a faixa de normalidade de absorvância para cada idade, ó. Então, eu estou passando aqui para os diferentes grupos de idade. E eu vejo a absorvância com pressão aqui em vermelho e sem pressão na linha cinza, e o achurado aqui em cinza é a normalidade para cada faixa etária, até chegar no adulto. Tá? Então, eu tenho essas informações aí. Acho que aqui está voltando o mesmo vídeo. Peraí, deixa eu passar o slide. Então, vamos falar um pouquinho da absorvância, embora o doutor Marcelo já tenha falado aí, só para dar uma relembrada, vai ser a razão entre a energia absorvida pela orelha média e a energia incidente apresentada no meato acústico, tá? Então, a absorvância vai ser igual a 1 menos a reflectância, essa razão entre a energia refletida e a incidente apresentada no meato acústico, onde 0, nenhuma energia foi transferida para a orelha média, e 1, toda essa energia foi transferida para a orelha média, né? Esses resultados são expressos aí em números absolutos ou porcentagem. No Titan é em porcentagem, né? Então, naquele eixo do gráfico, a gente vê que a absorvância realmente ela está em porcentagem, tá? Então, o que nos mostra esse gráfico da absorvância, né? Ele vai mostrar a quantidade de energia que foi absorvida por essa orelha média. Então, a gente vai ter diferentes gráficos de absorvância que podem indicar aí diferentes patologias de orelha média, além de ajudar muito nessa interpretação da classificação do padrão de tipo de curva, entre A, B, C, enfim, tá? E dá para fazer com ou sem pressurização, como o doutor Marcelo falou, no pós-operatório acaba sendo bacana essa questão também. Então, aqui, ó, eu consigo ver
Como eu disse, mais uma vez aqui, a normalidade para cada faixa etária. E dá também para eu ver mais uma informação que é bem bacana, que é o que eu espero para algumas situações. Então, efusão em orelha média, eu consigo transpor isso no meu resultado, ó, pressão negativa, otosclerose, uma perfuração, a descontinuidade de cadeia ossicular. Quando eu tenho uma pobre inserção do tubo, e quando ele está bloqueado, por exemplo, por cera ou por vernix, tá? Então, eu consigo transpor isso para o meu resultado também de absorvância para ver se segue esse padrão ou não, tá? Então, a WBT, né, essa timpanometria de banda larga mais a absorvância, ela vai me trazer uma maior sensibilidade em identificar alterações condutivas em neonato, como já foi super bem exposto aí pelo Dr. Marcelo, né? Então, se eu tiver uma membrana perfurada, fluido em orelha média, enfim, todas essas questões de orelha média, né? E a absorvância já foi provado aí em estudos que ela pode prever essas efusões de orelha média em crianças de 0,5 a 7 anos, né? E eu acabo evitando aí esse diagnóstico tardio, porque é realmente muito comum eu acabar tendo aí essas questões de orelha média nessa faixa etária, tá? Então, muitos estudos, né? Existem muitos mais, mas eu citei alguns aqui, observaram que crianças que passam nas emissões por produtos de distorção tiveram uma absorvância mais alta que as que não passaram, né? Apresenta absorvância reduzida em orelhas com efusão em orelha média comparada a orelhas normais, sendo o intervalo mais sensível para a detecção de 0,8 a 2 kHz, então sugerindo aí um diagnóstico de efusão semelhante a uma otoscopia pneumática, por exemplo, tá? Lactentes e crianças com otite média, com efusão confirmada cirurgicamente, eles vão apresentaram aí menor absorvância na faixa de frequência de 1 a 3 kHz, na orelha, que foi acometida por essa otite média, né? Então, recém-nascido que não passou na triagem auditiva ao nascimento também apresentou uma, uma absorvância menor, tá? Esse foi um estudo de Hunter de 2015. E também uma melhor, o estudo de Terzi de 2015 sugere que é uma melhor alternativa para o diagnóstico de otite média com efusão. Então, esses são alguns estudos que eu trouxe aqui, mas existem já muitos estudos aí com essa questão. E quais são as características mais comuns, digamos assim, de absorvância que eu posso encontrar nos exames aí que eu posso me deparar, né? Se eu for pensar numa perfuração de orelha média, aqui eu tenho um exemplo de uma 3D normal, tá? E aqui uma 3D, né, a wideband com a perfuração, tá? Então, aqui é o gráfico 3D, lembrando que essa linha preta aqui, que segue na crista do gráfico, seria a visão da absorvância, tá? Então, medidas constantes aí ao longo da faixa de pressão. A absorvância, ela vai aumentar em comparação à membrana timpânica íntegra, principalmente abaixo de 2 kHz, tá? Vai ter um aumento de absorção, que vai ser mais expressivo em perfurações menores. Então, aqui nessa linha mais clarinha, a gente vê uma perfuração menor de membrana timpânica. E conforme o tamanho da perfuração vai aumentar, conforme o tamanho da perfuração aumenta a frequência de maior absorção, tá? Então, aqui eu tenho nessa linha mais clarinha uma pequena perfuração, o resultado de uma pequena perfuração, a linha de absorvância, e aqui o resultado de uma perfuração grande nessa membrana timpânica, tá? Fluido em orelha média, então eu vou ter uma absorvância em frequência mais baixa, que vai tender a ser em um nível muito baixo, e nas frequências mais altas a absorvância também pode ser reduzida, mas esse não é um efeito observado em todas as orelhas, tá? Então, aqui um traçado também de fluido em orelha média. Então, pensando em otosclerose, por exemplo, eu vou ter uma absorvância em frequências mais baixas aí reduzida, à medida que a fixação ossicular ela aumentar, enquanto que nas frequências superiores, normalmente não são muito afetadas.
Quando eu tenho uma descontinuidade de cadeia obsicular, a absorvância vai apresentar um pico expressivo aí abaixo de 1 kHz, e ela aumenta abaixo de 900 Hz e diminui entre 2,5 e 3,5, tá? E uma outra informação bacana também que eu tenho no exame é a frequência de ressonância, tá? Que eu comentei com vocês que fica ali embaixo, no canto direito, né? Então, a ressonância da orelha média, né? Se a gente for pensar nisso, a propagação mecânica do som desse conduto auditivo externo para a cóclea, ela vai ser controlada pela massa dos ossículos, pela elasticidade dessa membrana e pelos ligamentos aí da orelha média, como o tendão, o fechamento do ar, o atrito, o que vai gerar uma impedância na entrada desse som em orelha média, que atinge a cóclea, né? Em consequência disso, se a fonte sonora emitida apresentar uma onda sonora cuja frequência é coincida com a do sistema, ambas entram em ressonância. Então, o valor da frequência de ressonância pode aí, patologias de orelha médias, elas podem ser consideradas pela dominância de massa ou pela dominância de rigidez. A gente vai conseguir ter uma noção maior qual vai ser essa dominância justamente pelo valor da frequência de ressonância, tá? E como que eu vou me basear nesse valor, né? Para adulto, a frequência de ressonância vai ter que ser entre 800 Hz e 1.200 Hz, enquanto que para criança, 250 Hz e 600 Hz. Então, eu tenho informações adicionais de alterações nessa condução do sinal, e vai mudar de acordo com a idade, como a gente viu aqui na normalidade. Então, o que eu tenho que pensar? Quanto menor a minha frequência de ressonância, né, quanto mais baixa, mais grave, maior é a minha dominância de massa, né? E o que eu posso encontrar em patologia? Efusão de orelha média, hipermobilidade ou flacidez de membrana, descontinuidade de cadeia ossicular. E quanto mais alta a minha frequência de ressonância, maior é a minha dominância de rigidez. Então, pensando em fixação de cadeia ossicular, otosclerose, tá? Então, essa frequência de ressonância eu encontro aqui, ó, nesse cantinho direito aqui do gráfico, ou se eu for nos timpanogramas, aqui na média do timpanograma, se eu clicar com o meu botão direito, eu posso pôr a minha frequência de ressonância, que nesse caso foi em 1015 Hz, tá? Foi a orelha de um adulto que eu fiz esse exame. E, por fim, a outra informação que eu falei para vocês que a gente encontra aqui em exame é a média do timpanograma de WBT, tá? Então, eu consigo aqui ter a visão de 1.000 Hz, uma visão de 226 Hz, e eu consigo também ter a visão da média da timpanometria de banda larga, né? De todos esses timpanogramas aí de 226 a 8 kHz. E pesquisas mostram que problemas com orelha média em criança, eles podem ser detectados aí com a média entre 800 e 2.000 Hz, que é aqui aonde está essa flechinha, tá? E essa média ela pode ser calculada aí pela média do valor da absorvância nesse range de frequência, tá? E esse range vai de 800 a 2.000 Hz para bebê até 6 meses e de 375, que aí já é essa referência aqui de baixo, até 2.000 Hz para bebês acima de 3 meses, tá? Então, eu tenho aqui essa medida de todos esses timpanogramas e é feita essa média desse timpanograma de WBT que vocês observam ali naquele terceiro gráfico, quando eu mostrei de 226 de 1.000 e a média do WBT. E como o professor Marcelo já comentou, tem a questão também dele ser menos sensível aí a ruído, a movimentos, tá? Então, pensando num bebê um pouco mais difícil, isso pode facilitar. E agora eu vou passar um vídeo para vocês mostrando como que a WBT ela pode ajudar aí nessa análise da curva do tipo C, que é uma curva que realmente acaba sendo muito encontrada aí nos pequenos, nessa população menorzinha, nos bebês mais novos, enfim, onde a gente precisa dar esse diagnóstico o quanto antes para ajudar nesse desenvolvimento.
This video tutorial will take you through some of the key features of wideband tympanometry and its clinical utility for the pediatric population. Much of what is discussed in this tutorial can also be applied to the adult population when similar pathologies are found. When we consider single-frequency tympanometry, such as 226 Hz, a common challenge encountered is understanding the true degree of fluid or air present in the middle ear when we encounter a type C tympanogram. Often, it is only by adopting a watchful waiting approach that we can see how the condition progresses, and this can lead to delays in treatment, and for the pediatric population, any associated hearing loss can have a detrimental effect on their communication development. The additional data provided by performing wideband tympanometry can be used to help determine the degree of fluid in the middle ear space. First of all, we want to ensure we are inspecting a tympanogram with a normal ear canal volume to rule out any other pathology, such as a perforation. Then, we can consider our single-frequency tympanogram. In the first example, we can see an example of a normal tympanogram, often described as type A. The second two examples show our type C tympanograms. But with only this information available, it isn't possible to determine whether the negative pressure is the result of some eustachian tube dysfunction, where the middle ear space is filled with air, or whether the condition has progressed further to the point of there being some fluid present in the middle ear space. Lastly, we have a flat type B tympanogram, suggesting effusion is present in the middle ear space. The examples used here display the 226 Hz frequency. By performing wideband tympanometry, you will also have the 1000 Hz probe tone reading performed within the same measurement, which you can refer to if testing infants under the age of 6 months. The next layer of information provided by wideband tympanometry is the wideband average tympanogram. This measurement displays an average of all the single tone frequencies recorded between 800 and 2000 Hz for children. The range for adults is 375 to 2000 Hz. And this is particularly useful for the pediatric population. The averaging process, just like in evoked potential testing, reduces the effect of unwanted noise from a test subject, who may have been unsettled or upset during the test, and can provide clearer results than a single frequency tympanogram. In the examples on the screen, we can see a greater degree of negative pressure in the average tympanogram in example 3 than in example 2, which could be an indication of more fluid being present in the middle ear space. There is still more data available from the wideband tympanometry measurement to help inform the diagnosis. The absorbance graph is next. As the amount of fluid in the ear increases, the absorbance properties of the middle ear space will decrease. A normal ear is filled with air in the middle ear space, and so here we have a normal absorbance graph. In the next example, we can still see a relatively healthy absorbance graph, suggesting that despite the negative middle ear pressure, this ear is filled with air rather than fluid. However, you will note that the absorbance is decreasing in the lower frequencies compared to our first example. In example 3, the absorbance line is lower down the graph, indicating that there is some fluid present in the middle ear. And finally, we can see a greatly reduced absorbance graph in the case of middle ear effusion. Normative data is provided for absorbance values for different ages, as well as for the wideband average tympanogram. So it's important the correct age group is selected for your test subject. This will be selected by default if the Titan suite is run through a database. During a wideband tympanometry measurement, a value called the resonance frequency is also recorded. This is the probe frequency which is sensitive to a change in both mass and stiffness, and so will change according to pathologies. The resonance frequency for an adult is around 800 to 1200 Hz and 250 to 600 Hz for an infant. In cases where there is suspected middle ear fluid, as this is a mass-dominated pathology, we would expect to see the resonance frequency value decrease with increasing amounts of fluid. Altogether, using the average tympanogram and absorbance graph alongside the single probe tone tympanogram will give more certainty as to the condition of the middle ear. Então, esse vídeo eu gosto bastante porque ela consegue mostrar aí como essas informações né, em grupo, elas acabam auxiliando aí. E só falando um pouquinho em medidas quantitativas e qualitativas, né, ela acabou citando o volume equivalente do meato acústico. Então, só lembrando, eu tirei aqui do tratado da segunda edição essa tabela que mostra que
as referências de normalidade para esse volume equivalente do MAI, pensando aqui nos pequenos, né, lactentes brasileiros, é de 0,33 a 0,80 ml, com uma média aí de 0,55 ml. Crianças de 5 meses a 1 ano, 0,30 a 1 ml, com média de 0,70 ml. As crianças com síndrome de Down, 0,4 ml. E os adultos de 0,65 a 1,75 ml, tá? Então, referente à questão da TIMP de 1000 Hz e da timpanometria de banda larga e todas as outras informações que vêm no exame, era isso que eu queria passar para vocês.